Nós não terminamos ainda. Nós estamos trabalhando com esse tema, a felicidade ou a bem-aventurança dos filhos de Deus. A felicidade, a bem-aventurança dos filhos de Deus. Salmo 84. Salmo 84. Eu acho que nós fomos até o 6, né, que nós falamos do Ari, do Vale Árido. Vamos lembrar algumas coisas e dar continuidade. Creio que até o próximo domingo nós terminamos o Salmo, em nome de Jesus. Salmo 84, vamos ler ele completo, do 1 ao 12. Eu vou ler os ímpares como de costume, gostaria que a amada igreja lessem os pares. A palavra de Deus diz assim, Salmo 84, do 1 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. A felicidade dos filhos de Deus, dos adoradores. A gente viu, só relembrando algumas coisas que nós falamos na última pregação, que nesse salmo, 3 vezes, o Senhor fala da bem-aventurança. Olha o que é que diz aí no verso 4, bem-aventurado, feliz, bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Primeira felicidade. Segunda, versículo 5, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Terceira bem-aventurança, versículo 12, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. 3 bem-aventuranças, as 3 bem-aventuranças daqueles que adoram o Senhor. Do versículo 1 ao 4, a gente vai ver a felicidade, a bem-aventurança do adorador, que se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. A casa de Deus é o lugar amável e é onde nós desejamos estar. A casa de Deus é amável para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. E é aqui também onde os santos se reúnem, a Assembleia dos Santos. É onde nós encontramos o Deus vivo, estamos na casa de Deus, estamos na Assembleia dos Santos de Deus. O desejo do salmista aqui é insaciável. De quê, pastor? De estar na casa de Deus. E lembrando o que eu falei na pregação passada, a igreja de Deus é a casa de Deus para nós. E o que? Ninho para os nossos filhos. Proteção para os nossos filhos. Proteção para os nossos filhos. Feliz é aqueles que estão na casa do Senhor. Do verso 1 ao verso 2, ele vai falar que o adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Olha o que é que ele diz no comecinho do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A casa de Deus é um lugar amável, é um lugar central da vida do crente. Amável, desejado. Se você não deseja estar aqui, nessa manhã alguma coisa está errada. Por que tudo isso?
Porque a casa de Deus é lugar de adoração. Porque a casa de Deus é lugar de louvor. Porque a casa de Deus é um lugar de intimidade com o nosso Deus. É isso. Os tabernáculos de Deus são amáveis. Porque Deus habita aqui. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos as pedras vivas que Ele habita em nós. Deus habita aqui para nos salvar pecadores, consolar os santos nos momentos de tribulação, mas sobretudo é um local de intimidade com o nosso Deus, para que nós possamos renovar nossa alma. E é por isso que nós estamos hoje aqui na casa de Deus, para buscar o Deus da bênção, não as bênçãos de Deus, porque tudo isso será acrescentado nas nossas vidas. Nós não viemos buscar, nós viemos oferecer um culto que agrada a Deus. A segunda coisa, porque os tabernáculos de Deus são amáveis, é porque esse lugar é um lugar de ensino, é porque esse lugar é um lugar de exortação. Tem pessoas que não aguentam 1 hora de culto, tem alguma coisa errada na tua vida. Se tu não aguenta 1 hora de palavra, tem alguma coisa errada. Paulo pregava 8 horas. Você tem que procurar no mínimo uma igreja pentecostal, para você ir para ela. A igreja batista não é seu lugar, porque aqui é lugar de palavra, é lugar de adoração. Nas igrejas neopentecostais é onde tem 2 horas de música e 10 minutos de palavra. Aqui não. Se não aguentar 1 hora de pregação, tem alguma coisa errada. E o pastor continuará pregando o que Deus manda. A casa do Senhor é um lugar onde Deus nos ensina, é onde Deus nos anima, é onde Deus nos consola, é onde Deus dissipa as nossas dúvidas. Está com alguma dúvida? Aqui é o lugar de você tirar sua dúvida hoje. Terceiro lugar, a casa de Deus é um lugar de comunhão entre os crentes, e os crentes se unem para adorar. Nós somos um corpo, para nós nos arrepender, para que nós possamos orar, para que nós possamos louvar, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, como nós participamos. Nós somos uma família, um só povo, que se reúne com a só alma, com o só entendimento, para adorar aquele que é digno de receber. Olha o que é que ele diz na parte B do versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Olha a parte B: o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Eu sou um ser vivo, de carne e osso, e a minha vontade é exultar, adorar o Senhor. O salmista não adora somente com a sua alma, mas com o seu corpo, com a sua carne, como ele foi formado por alma e espírito e corpo. É isso, a adoração. Ele tem fome e sede de Deus, ele quer estar na presença de Deus e na presença dos irmãos. É isso que nós temos que ter, olhar e adorar o Deus vivo. É isso que ele diz no verso 2: a minha alma suspira pelos átrios do Senhor, o meu coração, a minha carne, como eu fui formado, exulta pelo Deus vivo. Ele é um Deus de vivos, não de mortos. Ele está presente hoje aqui espiritualmente na sua casa. O adorador é despertado pelas bênçãos espirituais. E isso aqui eu falei, e é o principal. Eu falei que essa voz aqui, todos os salmos, é uma forma poética, não é literal algumas coisas. Olha o que ele diz no verso 3: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho. O que é que isso quer dizer? Que nós somos os pardais que encontramos habitação na casa de Deus. E as andorinhas são os nossos filhos que encontram o quê? Ninho. O salmista está falando de forma poética. O salmista está falando de proteção. É uma forma poética para dizer que nós encontramos lugar, abrigo, e os nossos filhos encontram proteção na casa de Deus. Isso é louvável, isso é lindo. Nós temos abrigo na casa de Deus e ninho para os nossos filhos. É isso que ele diz aqui: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Aonde acolhe quem? Os seus filhotes. Aonde nós acolhemos os nossos filhotes? Aonde nós acolhemos os nossos filhos? Em casa e na casa do Senhor. Aqui. Não deixe de trazer seus filhos para a casa de Deus, não.
É aqui onde nós encontramos refúgio para os nossos filhos, para a nossa família. É isso que o salmista está dizendo aqui. Asaf, ele está dizendo isso. Ele diz isso, aonde acolhe os seus filhotes, os nossos filhos. E eu falei na pregação passada da bênção maior. Na parte B ele fala da bênção da redenção. Eu vou ser bem breve aqui para ver se a gente dá uma continuada, para ver se a gente chega no verso 7, pelo menos hoje, nessa manhã. Eu falei da bênção da redenção, quando ele fala nos altares, bem aqui no finalzinho, no finalzinho do verso 3, aonde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares. Grave isso. Eu falei na outra pregação, gravem isso. Os altares de Deus, e tinha um altar de bronze, aonde era que os sacerdotes faziam o quê? A queima de incensos, que simbolizava o quê? As orações dos justos. Mas havia o altar principal, que era o altar de bronze, aonde havia o sacrifício do cordeiro, aonde os cordeiros eram imolados, que aponta para quê, pastor? O altar de bronze aponta para a cruz de Cristo, aonde ele traz redenção para as nossas vidas. Os dois altares, o de ouro, os incensos que eram queimados com as orações dos santos, e o altar de bronze, simbolizando o altar, aonde é o altar de Deus hoje? A cruz de Cristo. É para lá que você tem que olhar o que ele fez por mim e por você. Dois altares, o altar de ouro e o altar de bronze. O altar de Cristo hoje, o altar de Deus hoje é a cruz do Calvário, cruz vazia, mas o trono está habitado, porque ele pagou os nossos pecados, ele levou sobre si, onde o cordeiro foi imolado pelos nossos pecados. É isso, meus amados. Quarto lugar, o adorador é despertado pelo júbilo de entoar louvores a Deus. Verso 4, bem-aventurados os que habitam aonde? Em tua casa, e louvam-te perpetuamente. Que privilégio, habitar na casa do Senhor. Esse é o privilégio. Tem pessoas que não querem vir para a casa do Senhor. Eu não entendo isso. Ele está afirmando que é um privilégio, é uma bem-aventurança. Felizes, bem-aventurado é aquele bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa e fazem dela o quê? Morada espiritual, é templo de Deus, a igreja de Deus, a casa de Deus, que é nossa casa e ninho para os nossos filhos. Tudo isso em razão de quê, pastor? Olha o que é que ele diz: louvar-te perpetuamente. É um mandamento, é uma ordenança. Perpetuamente, nós somos adoradores que adoram perpetuamente. O nosso louvor, a nossa adoração perpetuamente quer dizer o quê, pastor? Continuamente, porque nós começamos na terra e entoaremos louvores perpetuamente no céu. Meus amados, isso é um privilégio. O louvor começa na terra, mas continua perpetuamente no céu. Você tem que glorificar a Deus com a sua vida aqui hoje e continuar eternamente. Do verso 5 ao 7, a felicidade do adorador se expressa na caminhada, na alegria para a casa de Deus. Aí foi onde a gente parou. Apesar das adversidades, o salmista aqui não está pensando numa presença eventual da casa de Deus, não. Naquela incerteza, eu venho hoje 10 dias, não. Ele quer estar na casa de Deus, em comunhão com os santos de Deus, continuamente e constantemente. Isso não impede de você ter uma vida fora das quatro paredes, mas você tem que estar no meio do povo de Deus, em intimidade com Deus e com o povo de Deus. Nada na vida é por acaso. Nós passaremos por vales. Olha o que é que ele diz: quando passa pelo vale árido. Eu falei do vale de Baca, que é o vale dos chão, meus amados, não são atapetados, não são aconchoados, não. Haverá vales, haverá dificuldades às vezes para chegar na casa de Deus. Já aconteceu com você, né? Naquele dia que diz assim: meu Deus, eu fiz tudo, deu tudo errado para ir para a casa de Deus hoje. Já aconteceu com você, eu tenho certeza. Tudo deu errado para ir para a casa de Deus hoje. Eu cheguei atrasado, já cheguei depois do culto, já cheguei quase na hora do amém. Quem nunca passou por isso?
Então, não são caminhos pavimentados, não, às vezes. São caminhos que há vales. O Vale Árido é o que tinha lá, que era o Vale de Baca. O nome dado para qualquer lugar difícil. São lugares dolorosos que nós passaremos pela vida. Lugares que às vezes nós perdemos a esperança. Lugares onde nos sentimos desamparados. Quem nunca se sentiu desamparados? É um vale onde há um poço do desespero. É o vale da sombra da morte. Às vezes nós estamos caminhando para a casa do Senhor, mas atravessando por vales espinhosos, vales escuros, vales caudelosos. Mas eis a boa notícia: você não permanecerá no vale perpetuamente. Deus te tira do vale. Você não permanecerá no vale ali para sempre, não. O vale vai se tornar aqui em manancial. Olha o que é que diz: e Deus faz dele, versículo 6, um manancial. Deus transforma os nossos vales em mananciais de alegria. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Em outras palavras, seus problemas, Ele é poderoso para resolver. Ele é poderoso para trazer paz em meio à guerra. Mas a pergunta que surge é: como nós atravessaremos todos esses vales áridos? Em primeiro lugar, é que a nossa força tem que estar em Deus. Olha o que ele diz no verso 5, volte um pouquinho. Bem-aventurados, verso 5, é aquele cuja força está em ti. Nós só conseguiremos atravessar os vales se a nossa força está em Deus. Eu não posso caminhar com o meu braço, com os meus pés, mas minha força vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Eu tenho que confiar em ti, Senhor, é isso. Bem-aventurado, versículo 5, aquele que confia em ti, assim nós atravessaremos os vales. Por isso que o cristianismo é frontalmente, totalmente, completamente diferente da psicologia, da autoajuda, que diz: vocês são fortes. Aí Deus vai dizer: não, vocês são fracos. Quando vocês são fracos é que são fortes. É isso que Deus diz. Nós temos fraquezas físicas, mentais, emocionais e morais. Temos ainda, porque nós ainda vivemos num corpo que é corruptível. Em outras palavras, nós não somos fortes, não porque temos saúde, inteligência, poder ou riqueza, não. A nossa suficiência está em Deus. O que é que o apóstolo Paulo diz? Tudo posso naquele que é nele. O que é que o apóstolo Paulo diz? Quando somos fracos é que somos nele. É nele que você tem que olhar. Em ti, Senhor, a minha força está em ti. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Ninguém. Forte é Deus, forte é esse Deus do salmista aqui. Feliz é o homem cuja força está em ti, Senhor. Segundo lugar, como nós passaremos por esse vale? Como nós reagiremos aos problemas, dificuldades e obstáculos? Nós vamos ter que quebrar barreiras. Parte B do versículo 5, olha o que é que ele diz: cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Como é que está o nosso coração nessa manhã? A nossa adoração, como é que está o nosso coração? Você não pode vir para a igreja com o coração dividido entre igreja e mundo, não. O seu coração tem que estar aplanado. Você tem que sentir fome e sede de Deus, fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da casa de Deus. Você tem que vir preparado para a casa de Deus em oração, em consagração, em louvor, para que essa palavra aqui sinta e seja prazerosa para o seu coração. Senão você não vai sentir nada, se o seu coração não estiver aplanado, se o seu coração estiver dividido entre o mundo e a igreja. Não, você está aqui hoje por completo para adorar aquele que é digno, somente Ele. Aí sim, aí essa pregação aqui será prazerosa. Você não vai estar olhando para o pregador, você vai estar olhando para a pregação. Você não vai estar olhando para o mensageiro, você vai estar olhando para a mensagem. A mensagem, não é o pregador. Corações divididos.
Estão vivendo de forma carnal, não de forma espiritual. Resumindo, eu preciso vir para a casa de Deus com todo o meu ser, com toda a minha força, com todo o meu coração e com toda a disposição de adorá-lo. É assim que você chegou aqui hoje? Nessa caminhada, meus irmãos, haverá obstáculos para os nossos pés, mas o coração tem que estar aplanado, planícies, aplanado para vir, um coração aplanado por Deus, corações aplanados, mesmo diante das tempestades, onde Ele transforma a tua tempestade em uma bonança. Ele é Deus, onde Ele transforma a guerra que tu estás passando hoje em paz, paz em meio à guerra. Paulo e Silas louvaram na prisão, passando no corredor da morte, presos com os pés algemados, e louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu vou pedir aqui a Maria Eduarda para colocar, Maria Eduarda, 2 Timóteo 1,12, eu quero ler com a igreja toda, com a igreja, 2 Timóteo 1,12, vamos lá, igreja. É por isso Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele grande dia, o dia do Senhor. Você confia em quem? No Senhor? Você está louvando, entoando louvores ao Senhor, na casa do Senhor. Terceiro lugar, como é que nós passaremos pelo vale da sombra da morte? Quando Deus transforma o vale árido em manancial, verso 6... Ele faz dele, do vale da morte, do vale árido, do vale do choro, verso 6, faz dele um manancial de bênçãos. É isso que Ele faz. Aqueles que estão na casa do Senhor encontram o quê? Vale de bênçãos, bênçãos espirituais, refrigério, em lugares secos e desertos. Aqui é o local. Secos e desertos. Deus transforma os nossos vales, os vales de dores, de angústias e decepções, em mananciais de alegrias, em fontes temáticas. Os nossos vales de lágrimas, Ele transforma em consolo, mesmo diante de uma perca. Ele transforma em consolo, enquanto nós caminhamos juntos na casa do Senhor, enquanto nós caminhamos juntos em direção a Sião celestial, a nova Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos indo. Por enquanto, vindo para a casa do Senhor, depois para as moradas eternas e celestiais, a nova Jerusalém celestial. O vale de lágrimas se torna em vale de alegria, em vale de bênçãos. É isso que ele diz no verso 6, na parte B. Faz dele mananciais de bênçãos, bênçãos espirituais, diante das circunstâncias, diante do conflito que nós vivemos, diante do caos. Ele aquieta os nossos corações nas tempestades, nas aflições. Há vários exemplos, né? Jó, que disse: nasci nu no ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor, bendito seja, na alegria ou na dor, nós louvaremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor. Versículo 7, o quarto. Quando nós passamos pelo vale árido, pelo vale da sombra da morte, quando nós somos reabastecidos e renovados diariamente, verso 7, vão indo de força em força, de dia a dia, força em força, na força do Senhor, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, caminhando de força em força, na força de Deus. Deus não nos dá força a vida inteira, preste bem atenção nisso, anotem. Deus não nos dá força a vida inteira, mas Ele nos fortalece todos os dias. Todos os dias. Eu vou repetir: Deus não nos fortalece a vida inteira, mas Ele nos dá força todos os dias. Quando ficamos vazios, Ele nos preenche. Quando ficamos fracos, Ele nos levanta, Ele nos fortalece. Quando nós caímos, Ele nos levanta. Ou seja, quando nós temos
dependência de Deus. Força em força, dependência dele. Isso é um processo. Primeiro ato aqui é um processo, é continuamente. Porque amanhã eu vou mais cedo, desfalecido, cansado, é um processo. Eu não posso retroceder, voltar atrás, olhar para as coisas que se passaram. Força em força, fé em fé, graça em graça, glória em glória. É assim que o crente vive. Quando você pensa que não aguenta mais, Deus faz o quê? Força, renova as suas forças. Ele faz isso aqui no verso 7, é isso que ele faz. Vão indo de força em força, vão caminhando de fé em fé, vão caminhando de glória em glória. Deus, ele nos reabastece. E se nós cansarmos e cairmos, sabe o que é que ele faz? O que, pastor? Ele te pega pelo colo, te tira do chão e te coloca no colo. Ele é Deus que cuida. Quem você está confiando? Nele? Somente nele? E outra coisa é vigor, força, não retroceder, força, vigor de continuar, força em força, de um dever ao outro. Os deveres não vão deixar de existir. Os deveres do dia a dia, as lutas do dia a dia, terá lutas, batalhas, mas ele dá vigor, força em força, de um dever a outro. E eu continuo dizendo, de graça em graça, de glória em glória. Não é essa força que vem de nós, não, mas a força que vem do Deus Todo-Poderoso, que vem de cima, que vem do alto, que vem do céu. Não é autoajuda dos falsos profetas. Em quinto lugar, quando caminhamos, quando é que nós passamos pelo vale árido? Quando caminhamos na certeza que chegaremos. Olha o que é que ele diz na parte B do verso 7, parte B do verso 7, isso é lindo, isso é maravilhoso. Cada um deles aparece diante de Deus de Sião, a chegada, a certeza, a garantia da chegada. Cada um deles aparece diante de Sião. O destino deles era Sião. O destino dos crentes é a Sião celestial. Estamos vindo para a casa do Senhor, para uma caminhada para Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos indo. É para lá. Eles estavam indo para Jerusalém, para Sião, e nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Aquele que cai, Deus levanta. E nós andamos como o exército de Israel. Eles ficavam invocados com o exército de Israel, porque eles tinham uma chamada que eles andavam para avançar a linha de frente. Eles andavam com os irmãos com umas correntes, como uma corrente aqui. Eram uma linha de frente, mais de 200, mais de 300, e isso, uma flecha pegava num, e o irmão estava morto, mas não caía, porque aqueles que estavam acorrentados entre as mãos, caminhavam levando os outros, avançavam, e os inimigos diziam: como é que eles continuam avançando, como é que eles continuam indo em direção, não entendiam, eles não morrem, as flechas, alguns tinham mais de 10 flechas, e eles não entendiam. Quando via, eles quebravam as barreiras, quando via, eles quebravam os paradigmas. Deus é quem nos dá essa força para prosseguir, para caminharmos na certeza que chegaremos. É isso que ele diz no verso 7, cada um deles aparecerá diante do Deus de Sião. Aqueles que caem, Deus levanta. Nós caminhamos para a Sião celestial. Tenhamos a alegria de participar disso, desse culto, desse momento. Se você não tiver alegria, alguma coisa está errada. A alegria da adoração, a alegria do louvor, a alegria de escutar a palavra de Deus, que é palavra do céu, do alto, não de homens. É isso que nós temos que ter. E nós estamos caminhando. Eles caminhavam para Sião e nós para Sião celeste, para Sião celestial. Do verso 8 ao verso 12, ele vai falar, Asaf, da felicidade do adorador, que se expressa no claro entendimento de quem é Deus, quem é o meu Deus, quem é Deus para você, quem é Deus para você. O povo de Deus conhece Deus como Deus forte e poderoso. Maria Eduarda, coloca bem aí, Deuteronômio 11:6,
talvez a gente encerre na próxima, do 8 ao 12. 11:6. Vamos ler, igreja. Amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. 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 Muitos ficaram pelo meio do caminho, porque não confiaram na sua força e não conheciam esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, Isaías tem uma imagem poética e linda de Deus, quem é Deus. Dizendo que Deus mede os céus com o palmo da sua mão, que mede todas as águas do oceano com a concha da sua mão, que todos os reinos com seu poderio militar não passa de um pingo dentro d'água. Ele é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha e que luta por nós. Nós temos que entender quem é Deus, aquele que labuta por nós. Ele é um Deus incomparável, Ele é Deus, um Deus que nós devemos nos deleitar de dia e noite nele, somente nele. Ele é um Deus Todo-Poderoso. E as coisas são simples. O salmista mostra que ele não precisa mais abrir o chão como abriu para engolir Datã, Corã e Abirã, não. Mas que ele simplesmente responde às nossas orações. Versículo 8, só para a gente encerrar aqui. A gente dividir escola bíblica dominical. Olha o que é que ele diz no verso 8. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Ele escuta a tua oração. Ele não precisa mais abrir o mar vermelho, ele já abriu. Ele quer que você se achegue a Ele, que você vá a Ele em oração, em adoração, em louvor. Busque Ele. É isso que Ele quer. O salmista aqui, ele vai mostrar 3 fatos de Deus. O primeiro é que Ele responde às nossas orações. Ele é soberano. Ore, 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 não deixe de orar. Ore a Ele. É isso que Ele está dizendo aqui. O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Ele escuta. Você tem clamado, você tem se achegado a Ele, você tem dobrado os seus joelhos em oração. É o simples, é o dever do cristão. Você tem feito isso? Aquele que comanda os exércitos celestiais, mas que também comanda a nossa vida aqui na terra. Aquele que ninguém pode resistir. O agir de Deus ninguém impedirá. Aquele que atua com um braço forte, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não nega nada aos seus filhos, mas Ele responde na sua hora e no seu tempo. Deus é livre e soberano, está no trono reinando. Quando Ele disse, Ele é Senhor dos exércitos, Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Por isso Ele quer o quê? Escutar a tua oração. No meio dessa semana, clame a Ele, busque a Ele, entregue a tua vida a Ele, juntamente com a leitura da palavra, é claro. Oração, palavra e oração. Ele é fiel à sua aliança. O que é que ele diz no verso 8 ainda, a parte B? Fiel. Olha o que é que ele diz no verso 8. Ele diz assim: escuta, ó Deus, ele diz, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve, ó Deus de Jacó. Ele é fiel à sua aliança. Que aliança? Abraão, Isaque, Jacó, Davi, José, Jesus. Os filhos de Deus aqui presentes agora. Você faz parte dessa aliança. Ele é generoso e não sonega nenhum bem a ninguém. Olha o que é que ele diz no verso 11. Dê um pulinho para o verso 11. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Ele não somente dá graça, porque nossa vida começa com a graça, mas termina com a glória eterna nos céus.
Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Retamente. É isso que ele faz, esse Deus Todo-Poderoso. Ele tem sido um Deus desejado no seu coração, ou você tem dividido e se deleitado nos prazeres que estão aí fora, nos prazeres desse mundo, que não tem nada a oferecer. Eu encerro no verso 10, mas a gente vai continuar, verso 8 até o 12. Olha o que ele diz no verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Qual a tua escolha hoje, nessa manhã? Pastor, eu tenho livre escolha? Claro. Deus deixou a livre escolha. É diferente de outra coisa. Vou nem discutir isso. Onde você prefere estar? Nas tendas da perversidade, o mundo, ou na casa do Senhor? Junto com os santos de Deus. Você prefere estar na tenda da perversidade, o que o mundo está oferecendo? Diferentemente da alegria, da adoração de estarmos juntos, os prazeres desse mundo, ou a alegria de estar na casa do Senhor, de se encontrar com seus irmãos e com Deus Todo-Poderoso, em um relacionamento de intimidade com Deus. Qual você escolhe nessa manhã? As tendas da perversidade, ou a casa do Senhor, a Assembleia dos Santos, junto com Deus vivo? Quem você escolhe? Qual a tua verdadeira alegria? É estar aqui ou lá fora? É desfrutar da intimidade com Deus, ou desfrutar das tendas? São várias. Da perversidade. Ou desfrutar da intimidade com Deus. O que é que você prefere? Ter a unção do Espírito Santo hoje junto como igreja do Senhor? O Espírito habita individualmente, claro. Mas quem são as pedras vivas do tabernáculo de Deus? Você prefere estar junto com as pedras? Ou fora, nas tendas? Qual o teu regozijo nesta manhã? É estar na casa de Deus, no santuário, nos tabernáculos, ou nas tendas da perversidade? Teu peito invadido pela graça de Deus, que é irresistível, ou manjar das tendas da perversidade? Está lá, é lindo, doce, doce como mel, mas quando pega lá dentro, solda cáustica, veneno de Satanás. Bateu, morreu. O que você prefere nessa manhã? Os manjares do mundo, ou se deleitar na presença do Deus vivo? Asaf diz: quem mais tenho eu no céu, além de ti, meu Deus? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Vou botar para a gente ler juntos e encerrar. Maria Eduarda, Salmo 73, 25. É do mesmo autor, os filhos de Corá. 7, 3, 25. Vamos lá, igreja? Vamos lá, igreja. Agora em alto e bom som. De novo, vamos lá, numa só voz, para a gente encerrar e dividir a escola bíblica. Vamos lá? Que tenho eu? O que tenho, Senhor, além de ti no céu? O que é que eu tenho além de ti no céu? Só a ti, Senhor. E quem poderei eu querer aqui na terra, Senhor? Somente ti, Senhor. Asaf queria Deus na terra e Deus no céu. É assim. É assim que a igreja tem que viver. Querer Deus na terra e Deus no céu. Nós não temos nada além de Deus.
para que nós possamos ser essa família que ama, que acolhe, que vive conforme a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos nos dividir, sala de EBD. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos. Que leitura maravilhosa, ó Deus. Que maravilha estar nos teus tabernáculos, junto com os santos de Deus, na Assembleia dos Santos, na presença do Deus vivo, uma igreja viva, pedras vivas do teu tabernáculo. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Como disse Asaf, que mais tenho eu nos céus? Somente ti, ó Deus. Não há outro em quem eu me comprazo na terra, somente em ti, Deus meu, Senhor meu. Para que verdadeiramente nós possamos amar como Cristo amou, receber, acolher os jovens que estão chegando, os irmãos novos na fé, que nós possamos ser conhecidos, ó Deus, como o Pai e o Filho são um, assim nós devemos ser um. Uma igreja que ama de fato, de verdade, uma igreja que ama a tua palavra, uma igreja, ó Deus, que vive através da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue capacitando cada irmão, que se dividirá, ó Deus, em salas de EBD, que seja momento de edificação, e momento de troca, momento, ó Deus, em que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, usa cada aluno matriculado em cada escola, em cada sala, os jovens, adolescentes, juniores, ó Deus, a sala Gênesis, a sala Apocalipse aqui, cada um, ó Deus, cada professor, cada membro da igreja, os visitantes também, que se sintam acolhidos, amados, sabendo que essa é a casa do Deus vivo. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Oramos, ó Deus, gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Estamos divididos em sala de EBD.